O milionário zombou do velho mecânico da aldeia e apostou 1 milhão de euros que ele não conseguiria consertar o trator mais valioso da região. Mas quando o neto do idoso deu um passo à frente, até os engenheiros ficaram em silêncio. Antes de a gente começar, me faz um favor. Clica no botão de inscrever aqui embaixo no canal Contos de Eli. A gente traz histórias reais sobre pessoas reais. O tipo que faz você pensar 2 vezes sobre como trata os outros. E se você curtiu, deixa um comentário me contando de onde você está assistindo. Eu adoro saber. Então bora lá. São Martinho dos Montes era o tipo de aldeia que existe em Portugal com uma frequência que quem é da cidade às vezes esquece. Aquele lugar de 300 e tal pessoas, onde a praça tem uma estátua de pedra que ninguém sabe exatamente quando foi colocada. Onde o café abre às 7 da manhã porque os homens que trabalham na terra chegam às 7 menos 10. E onde todo mundo conhece o nome de todo mundo e a história por trás de cada nome. Era a aldeia de Trás-os-Montes, daquelas que ficam numa dobra de vale com montanha dos 2 lados e que no inverno ficam fechadas em névoa por semanas seguidas e que no verão tem aquele calor seco que faz a terra rachar, mas que também faz o trigo crescer de um jeito que quem é da cidade não espera. Joaquim Ferreira tinha 73 anos e havia passado 40 deles na oficina. A oficina ficava numa construção de pedra no limite da aldeia, com aquele cheiro de óleo e metal que se impregna nas paredes de uma forma que não sai mesmo quando você tenta, e que com o tempo deixa de ser cheiro e vira identidade. Havia começado como ajudante do pai. Havia aprendido o ofício de uma forma que não tinha escola, que era observando, perguntando, errando, desmontando o que havia montado errado, montando de novo. Havia uma época em que havia fila de espera na oficina do Joaquim, quando os agricultores da região sabiam que se o trator parava no meio da colheita, havia uma pessoa que podia salvar aquilo tudo, e essa pessoa era o Joaquim. Mas os anos haviam passado do jeito que passam quando você está olhando para frente e não para o que está mudando ao redor. Os tratores haviam ficado mais modernos. Primeiro, haviam ficado mais computadorizados. Depois, haviam ficado tão computadorizados que a diferença entre mecânico e técnico de informática havia diminuído de um jeito que favorecia quem havia estudado sistemas e não quem havia aprendido máquina pelo tato e pelo ouvido. Os clientes que podiam pagar pelas peças novas e pelos técnicos certificados haviam ido embora. Os que haviam ficado eram os que tinham máquinas velhas que Joaquim ainda conseguia consertar. E esses iam também ficando menos porque as máquinas velhas acabavam ou porque os agricultores velhos iam embora. Havia dívidas. Não enormes no sentido de número grande, mas enormes no sentido de que eram maiores do que o que entrava. A oficina custava mais do que rendia há 2 anos. Havia o aluguel do espaço que havia aumentado quando a estrada nova havia passado perto, e o valor dos imóveis da zona havia subido. Havia peças que havia comprado para ter em estoque e que não haviam sido usadas. Havia o empréstimo que havia feito quando a filha havia ficado doente, que havia ficado pago quase completamente, mas que tinha um resíduo que ainda puxava todo mês. Joaquim não falava sobre as dívidas com ninguém, exceto com a filha, que era a mãe do Miguel, que sabia e que estava tão preocupada quanto ele, mas que não havia solução que ela pudesse dar, porque também havia a vida dela para sustentar. Miguel tinha 12 anos e passava as tardes na oficina desde que havia conseguido convencer a mãe de que era melhor do que ficar em casa a olhar para o telemóvel. Argumento que havia funcionado, porque a mãe havia crescido a ver o pai na oficina, e havia uma parte dela que havia achado que havia mais dignidade num menino de 12 anos a aprender coisa com as mãos do que a estagnar na tela. Miguel havia começado a passar pano nas ferramentas, depois havia aprendido a organizar, depois havia começado a fazer perguntas que eram precisas demais para 12 anos. O tipo de pergunta que revela que há mais processamento interno acontecendo do que o que aparece na superfície.
Joaquim havia começado a ensinar, não com método de escola, com o método que havia aprendido, que era mostrar e deixar experimentar e explicar o erro depois de acontecer em vez de antes. Havia algo no Miguel que era diferente do que Joaquim havia visto na maioria das pessoas ao longo de 40 anos de oficina, que era a capacidade de ouvir a máquina. Não ouvir no sentido literal, que era diferente. Era a capacidade de estar presente de uma forma que a máquina comunicava o que estava errado, antes que qualquer diagnóstico digital conseguisse capturar. Joaquim havia tido isso desde novo, e havia passado décadas a acreditar que era coisa sua, que havia nascido com isso. Mas havia um menino de 12 anos com a mesma coisa, e isso havia dito ao Joaquim que talvez fosse coisa que se aprende quando o ambiente está certo. Ricardo Vasconcelos chegou a São Martinho dos Montes numa frota de carros que a aldeia não havia visto desde que o ministro havia passado há 10 anos. 46 anos, homem de Lisboa que havia herdado a empresa agrícola do pai e que havia transformado em algo muito maior através de uma combinação de ambição, capacidade real e o tipo de falta de escrúpulo que o mercado às vezes recompensa antes de cobrar. Era o tipo de homem que entrava num espaço e imediatamente organizava o espaço em função dele, não por mal, mas porque havia sido tratado dessa forma a vida toda e havia aprendido que era a ordem natural das coisas. Havia comprado uma fazenda enorme a uns quilômetros de São Martinho dos Montes e havia passado o ano anterior a transformá-la numa das operações agrícolas mais automatizadas de Portugal. Havia sensores nos campos, havia drones que sobrevoavam e analisavam. Havia um sistema de irrigação controlado por inteligência artificial. E havia o trator. O trator era o centro da demonstração que havia organizado para aquele dia, que havia convidado jornalistas de Lisboa e do Porto, políticos da região, investidores de vários países, representantes da empresa fabricante vinda da Alemanha. Era uma máquina de 3 milhões de euros, o modelo mais avançado que existia no mercado, capaz de operar com supervisão mínima, de comunicar com o sistema central, de corrigir a própria trajetória, de medir a umidade do solo em tempo real. Era o símbolo do futuro da agricultura portuguesa na narrativa que Ricardo havia construído. Joaquim havia ido porque havia ido sempre a eventos assim. Era o tipo de pessoa da aldeia que aparecia porque havia toda a vida aparecido a eventos que aconteciam em São Martinho dos Montes, e havia uma parte dele que havia querido ver a máquina, que era curioso de uma forma que 40 anos de oficina não havia extinguido, mas havia apurado. Havia ficado no fundo da multidão, com o Miguel ao lado. Os dois com o mesmo jeito de observar que era característica partilhada de avô e neto, aquele olhar que vai para as coisas e fica lá um pouco mais do que a maioria das pessoas fica. A demonstração havia começado com Ricardo ao microfone, elegante, confiante, com aquele jeito de falar de quem está habituado a ter audiência. Havia descrito o trator com a linguagem de quem havia memorizado a ficha técnica e que conseguia transformar especificações em narrativa de progresso. Havia a empresa alemã representada por 3 engenheiros de terno que haviam ficado ao lado com aquela presença de quem é parte importante do evento, mas que prefere deixar o apresentador apresentar. Havia jornalistas com câmeras, havia fotógrafos, havia políticos da Câmara Municipal com aquela expressão de quem está a tentar parecer que entende mais do que entende. O trator havia arrancado com aquele barulho impressionante que máquinas grandes fazem quando estão a funcionar, que é um barulho que mistura poder e precisão de uma forma que não é possível fingir. Havia percorrido os primeiros metros do campo com aquela estabilidade de máquina bem calibrada, havia virado com precisão, havia ativado as braças dianteiras exatamente como havia sido programado. A audiência havia aplaudido. Ricardo havia sorrido com aquela satisfação de quem viu o que havia planejado acontecer do jeito que havia planejado. E então havia parado.
não devagar. De repente, no meio do campo, num ponto que não era o fim do percurso, nem havia qualquer razão visível para parar. O trator havia ficado imóvel, com o motor a morrer, com aquele som específico de motor que tentou continuar e não conseguiu. O silêncio que havia seguido havia sido de um tipo diferente do silêncio de antes. Era o silêncio de 400 pessoas a processar o que havia acabado de acontecer. E o que havia acontecido era que a demonstração de 3 milhões de euros havia falhado na frente de todos. Ricardo havia mantido a compostura durante os primeiros minutos, com aquela capacidade de empresário de gerir a expressão quando as coisas não correm como planejado. Havia dito que havia um ajuste técnico a fazer, que era completamente normal em sistemas assim complexos, que os engenheiros iriam resolver em minutos. Havia gesticulado para o lado dos engenheiros alemães que haviam ido imediatamente para o campo com os tablets e os cabos de diagnóstico. Os minutos haviam virado meia hora. A meia hora havia virado hora. Os engenheiros haviam conectado os computadores ao sistema do trator, haviam lido os logs, haviam consultado os manuais digitais, haviam ligado para a equipe técnica na Alemanha. Havia dados, havia leituras, havia análises. Mas o trator continuava imóvel. A audiência havia ficado. Não toda. Havia alguns que haviam ido embora com aquele jeito de quem tem outros compromissos e que aquilo já havia demorado mais do que o programa previa. Mas havia muitos que haviam ficado, em parte por curiosidade, em parte por aquele instinto de multidão que não quer perder o que vem a seguir. Joaquim havia ficado. Havia estado a observar os engenheiros trabalharem com aquela atenção que usava quando queria aprender alguma coisa nova. E havia uma coisa que havia notado que os engenheiros não pareciam estar a notar, que era um padrão na fumaça que havia saído do motor no momento em que havia parado, que havia sido brevíssima, mas que havia uma qualidade específica que Joaquim havia visto antes em motores de combustão, quando havia um problema específico de pressão num ponto específico do sistema. Não era certeza, era observação. Havia chegado um bocado perto para ver melhor, não por intenção de intervir, mas por curiosidade profissional. Havia dito em voz baixa, mais para o Miguel do que para alguém, que havia algo que parecia um problema de pressão no circuito secundário. Havia dito que havia um componente que nesse tipo de motor costumava falhar dessa forma específica, que era uma válvula pequena que regulava a pressão entre dois sistemas e que, quando falhava, causava exatamente o padrão que havia visto na fumaça. O problema era que havia dito isso perto de suficiente de um dos engenheiros para que fosse ouvido. O engenheiro havia olhado para Joaquim com aquela expressão de quem viu algo que não esperava ver naquele contexto. Havia uma combinação de jaleco velho, mãos de trabalho, chapéu que havia visto melhores dias e contexto de aldeia que havia sido suficiente para que o engenheiro tirasse conclusões rápidas. Havia dito, não com crueldade, mas com a condescendência de quem não percebe que está a ser condescendente, que o sistema deste trator era completamente diferente de qualquer coisa que havia no mercado há 5 anos atrás e que a análise estava a ser feita com os instrumentos certos. Havia sido Ricardo quem havia transformado aquilo em espetáculo. Havia ouvido o comentário de Joaquim, havia olhado para o velho mecânico com aquela expressão que alguns homens têm quando encontram alguém que acham que podem usar como contraste para parecerem maiores. E havia dito com o microfone ainda na mão e a audiência a ouvir que era interessante ter a perspectiva do mecânico da aldeia sobre um sistema de tecnologia de última geração. Havia rido. Havia gente que havia rido com ele porque havia gente que ri quando a pessoa com o microfone ri. Havia dito, se é assim tão simples como o senhor diz, por que não vai lá e conserta? Havia uma pausa. E depois, com aquela voz de quem sabe que a audiência está a ouvir,
Vou fazer uma aposta. Se o senhor conseguir ligar este trator hoje, dou-lhe 1 milhão de euros. Mas se não conseguir, vai admitir diante de todos que não passa de um velho que vive preso ao passado. A aldeia havia ficado em silêncio. Joaquim havia sentido o peso daquilo. Havia sentido não como insulto imediato, mas como aquele tipo específico de humilhação que é mais fina do que grito, que usa a educação como instrumento, que veste o desprezo de desafio. Havia dado um passo para trás. Havia dito que não era problema dele. Havia tentado ir embora com aquela dignidade de quem escolhe não participar de jogo que foi criado para ele perder. E então havia a voz de Miguel. O menino havia estado ao lado do avô todo o tempo, quieto como era sempre quieto em ambientes grandes, com aquele jeito de estar presente sem ocupar espaço desnecessário. Mas havia ouvido tudo. Havia ouvido o comentário do engenheiro. Havia ouvido a aposta de Ricardo. Havia visto o avô dar o passo para trás. A voz havia saído com aquela firmeza que não se espera de 12 anos, mas que acontece quando a firmeza vem de lugar verdadeiro. Havia dito: o meu avô pode não conseguir, mas eu consigo. A audiência havia virado toda ao mesmo tempo. Era um menino de 12 anos, com roupas de dia de semana, cabelo curto, mãos que tinham a sujidade de quem passou a tarde anterior na oficina. Havia nada nele que comunicasse extraordinário à primeira vista, que era exatamente o ponto. Ricardo havia ficado a olhar para o Miguel por um momento, e havia cometido o erro que pessoas assim cometem, que é avaliar o que estava vendo com critérios que não serviam para avaliar aquilo. Havia sorrido com aquele sorriso que é condescendente e que acha que é indulgente. Havia dito: muito bem, miúdo, vamos ver o que sabes fazer. Havia gestos de desconforto em algumas partes da audiência. A mãe de Miguel havia ficado branca. Joaquim havia colocado a mão no ombro do neto com aquela pressão de quem está a dizer: tens a certeza ao mesmo tempo que está a dizer: estou aqui. Miguel havia olhado para o avô. Havia dito em voz baixa que havia escutado o que o avô havia dito sobre a válvula e que havia mais uma coisa que havia visto. Um detalhe no padrão de vibração quando o motor havia arrancado, que havia lembrado de algo que o avô havia explicado um mês antes sobre harmônicas de falha em sistemas sob pressão variável. Havia pedido só uma coisa: que ligassem o motor. Os engenheiros haviam olhado para Ricardo com aquela expressão de profissional que está a ser colocado em situação de ter que cooperar com algo que considera abaixo do nível. Ricardo havia feito um gesto de pode ser, com aquela postura de quem está a gerir espetáculo e que aquilo era parte do espetáculo. O motor havia ligado. Havia o barulho enorme de motor de 3 milhões de euros a tentar funcionar com aquele esforço de máquina que não está a conseguir completar o ciclo que foi programada para completar. Miguel havia fechado os olhos. Havia uma coisa que Joaquim havia tentado ensinar ao neto que era difícil de ensinar porque era difícil de verbalizar, que era que o diagnóstico começa antes da ferramenta, que a ferramenta confirma o que a observação já disse, que a máquina comunica o que está errado por vários canais ao mesmo tempo, pelo som, pela vibração, pela temperatura, pelo padrão de comportamento, e que quem só tem acesso ao canal do sensor perde o que os outros canais estão a dizer. Miguel havia passado 2 anos na oficina a aprender a ouvir os outros canais. Havia fechado os olhos e haviam 30 segundos em que estava a fazer algo que a audiência não via, mas que Joaquim via, que era estar completamente presente com a máquina, sem filtro de expectativa ou de diagnóstico antecipado, apenas a receber o que estava a ser comunicado. Havia aberto os olhos, havia ido até a lataria do lado esquerdo do trator, havia colocado a mão, havia movido lentamente, havia parado num ponto específico, havia dito ao avô que havia ali uma vibração que era diferente das outras, com uma frequência que parecia estar desfasada. Joaquim havia chegado perto.
Havia colocado a própria mão no mesmo ponto. Havia ficado em silêncio. Depois, havia dito que sim, que era o desfazamento de harmônica que acontecia quando havia problema de pressão num ponto específico. Um dos engenheiros alemães havia chegado perto com o tablet. Havia começado a dizer que os sensores não mostravam nada de anormal naquela zona. Miguel havia olhado para ele com aquela calma de 12 anos, que é mais desconcertante do que qualquer resposta argumentativa. Havia dito que os sensores estavam a medir o que eram programados a medir, e que o problema era anterior ao que os sensores mediam. Havia um engenheiro mais novo, com 20 e tal anos, que havia ficado a ouvir aquilo com uma atenção diferente da dos colegas mais velhos. Havia algo naquela formulação que havia ressoado com alguma coisa que havia aprendido, mas que havia ficado enterrada debaixo da prática de confiar nos instrumentos. Havia chegado mais perto. Havia pedido ao Miguel que explicasse melhor o que queria dizer com anterior ao que os sensores mediam. Miguel havia explicado da forma que havia aprendido com o avô, que era com exemplo. Havia dito que um sensor numa torneira media o fluxo de água. Mas se havia um problema na torneira acima do sensor, o sensor não media o problema, media o resultado do problema. E que encontrar o problema exigia remontar o caminho até encontrar onde o resultado havia começado a divergir do esperado. O engenheiro jovem havia ficado em silêncio. Depois, havia começado a trabalhar de forma diferente, não como os colegas que confirmavam o que o sistema dizia, mas de trás para frente, remontando o caminho. Havia demorado 45 minutos. Havia sido processo de idas e vindas entre o que Miguel identificava pelo tato e pelo som e o que o engenheiro jovem verificava com os instrumentos. Havia um momento em que havia sido claro que estavam a fechar o cerco em torno de alguma coisa, que o diagnóstico estava a convergir, que as pistas que vinham dos dois lados, do ouvido de Miguel e do tablet do engenheiro, estavam a apontar para o mesmo lugar. Era uma válvula de pressão do circuito secundário de lubrificação. Havia sido produzida por um fornecedor de componentes que havia tido problema de qualidade num lote específico que havia saído da fábrica 6 meses antes. A válvula havia começado a funcionar mal, de forma intermitente. Havia criado picos de pressão que o sistema havia compensado durante semanas, até que havia atingido o limite de compensação e havia travado tudo para se proteger. A peça custava 22 euros. Havia um momento em que o engenheiro jovem havia tirado a válvula e havia mostrado aos colegas mais velhos. Havia uma deformação microscópica que era só visível com lupa, uma imperfeição de fabrico que individualmente parecia insignificante, mas que em sistema sob pressão havia sido suficiente para criar o efeito dominó que havia parado a máquina de 3 milhões. A equipe havia instalado a peça de substituição que havia no kit técnico da máquina. Havia pedido que ligassem o motor. O motor havia arrancado, havia percorrido o ciclo completo sem hesitar. Havia funcionado com aquele som de motor calibrado que é diferente do som de motor a tentar compensar, que é diferente de uma forma que quem sabe ouvir percebe imediatamente. O silêncio que havia seguido havia sido de uma qualidade diferente de todos os silêncios anteriores naquele dia. Era o silêncio de 400 pessoas a processar o mesmo facto ao mesmo tempo, que era que um menino de 12 anos havia encontrado o que os melhores engenheiros da empresa não haviam encontrado. Miguel havia ficado ao lado do avô. Havia aquela expressão de quem não está a celebrar, mas que está a deixar o que havia acontecido ser o que havia sido, sem precisar de acrescentar nada. Joaquim havia colocado a mão no ombro do neto. Não tinha dito nada. Ricardo havia ficado a olhar para tudo aquilo com uma expressão que havia passado por várias coisas rapidamente antes de chegar ao lugar que eventualmente chegou. Havia o orgulho de empresário que processa a derrota da forma que orgulho processa a derrota, que não é de imediato com clareza, mas com aquela resistência inicial antes da consciência se impor.
E depois havia a consciência. Havia pedido a um dos assessores que fosse à carrinha buscar uma coisa. O assessor havia ido, havia voltado com uma pasta. Ricardo havia tirado da pasta um envelope e havia aberto. Havia uma fotografia dentro. Era fotografia antiga, preto e branco, com aquela qualidade de papel fotográfico de décadas atrás que fica amarelado nos bordos. Havia um homem jovem, que Ricardo havia olhado para ele durante um longo momento antes de reconhecer porque era o pai dele, que havia morrido há 15 anos e que nessa fotografia tinha uns 30 anos. E havia outro homem, mais velho do que o primeiro, com mãos grandes de trabalho, a apertar a mão do pai de Ricardo com aquela firmeza de gesto que comunica mais do que o gesto. O assessor havia encontrado a fotografia na oficina do Joaquim, quando havia ido tratar dos detalhes logísticos do evento com a Câmara Municipal. Havia ficado curiosa com ela e havia fotografado sem intenção específica. E havia mostrado a Ricardo por hábito de mostrar ao patrão qualquer coisa que parecia poder ser relevante. Ricardo havia olhado da fotografia para o Joaquim. Havia dito o nome do pai, que havia sido Antônio Vasconcelos. Havia perguntado se Joaquim a havia conhecido. Joaquim havia olhado para a fotografia. Havia uma expressão que era mistura de coisas, de memória que não havia vindo à superfície em muito tempo, de reconhecimento, de algo que era mais antigo do que aquela tarde e que havia ficado guardado num lugar de dentro que não era frequentado. Havia dito que havia conhecido. Havia dito que havia sido há muitos anos, que havia sido inverno, que havia sido noite, que havia sido estrada na montanha, que havia ficado cortada pela neve. Havia dito que havia um carro parado e havia um homem dentro com uma criança, que havia ficado com a ignição fundida e que, sem arrancar o motor, havia noite de temperaturas abaixo de zero. Havia dito que havia levado o seu próprio carro, que havia ficado até arranjar jeito, que havia levado os dois para a aldeia mais próxima, onde havia ficado com eles até haver passagem de regresso. Havia dito que havia sido uma noite, que não havia sido nada demais. Ricardo havia ficado em silêncio por um tempo que havia sido suficientemente longo para que a audiência que havia ficado mais próxima percebesse que havia mais do que a aposta e o trator naquele espaço entre os dois homens. Havia uma criança nessa história que havia sido Ricardo. Havia sido ele no carro com o pai naquela noite na montanha. Havia 4 anos, talvez 5. Não havia memória específica. Havia a memória vaga de noite fria, e de homem que havia aparecido, e de carro que havia arrancado, e de chegar a lugar quente. Havia uma história que o pai havia contado depois várias vezes, a história de quando haviam ficado parados na neve e de alguém que havia aparecido da nada e que havia resolvido. Havia nunca sabido o nome da pessoa. Havia passado 40 e tantos anos, e aquela tarde havia trazido novamente o homem que havia salvado o pai ao mesmo campo. Ricardo havia olhado para Joaquim. Havia dito que havia uma aposta de 1 milhão de euros que havia de cumprir. Joaquim havia dito, com aquela voz direta de homem que passou a vida a ser direto, que havia uma coisa que havia de saber antes de falar de dinheiro. Havia dito que havia vindo ao evento naquele dia porque era da aldeia e ia a eventos da aldeia, mas havia também vindo porque havia estado a pensar em vender a oficina. Havia um silêncio diferente daquele. Havia dívidas que não havia conseguido pagar. Havia uma semana, talvez 2, antes que houvesse de entregar as chaves. E havia uma coisa que o havia estado a matar por dentro que não eram as dívidas, mas era o conhecimento. Havia 40 anos de ofício que havia acumulado. Havia o que havia aprendido com o pai, havia o que havia descoberto ele próprio. Havia um corpus de conhecimento sobre máquinas agrícolas que não estava escrito em nenhum lado, porque havia vivido nas mãos e na cabeça dele. E havia de morrer consigo se não houvesse alguém que aprendesse. Havia olhado para o Miguel, havia dito que havia um começado, havia um silêncio que tomou a praça, que era diferente de todos os anteriores.
Era o silêncio de quando uma verdade simples chega com peso que a audiência não havia preparado para receber. A jornalista que havia estado a gravar havia parado de falar ao microfone. Havia pessoas na audiência com expressão de quem está a reter alguma coisa que está a tentar não deixar aparecer. Ricardo havia ficado em silêncio por um longo momento. Depois, havia dito que havia de falar com os advogados naquela semana. Havia dito que havia uma coisa que havia pensado fazer com aquela propriedade que havia ficado parada nos planos há muito tempo. Havia dito que não havia de ser ele a decidir sozinho, que havia de conversar com a Câmara, com as pessoas da aldeia, com quem de direito, mas havia de ser feito. O processo havia demorado 4 meses. Havia reuniões, havia documentos, havia a burocracia específica de quando dinheiro privado e interesse público se encontram e precisam de encontrar forma de coexistir. Havia também a Câmara Municipal de São Martinho dos Montes, que havia entrado com interesse genuíno, porque havia algo no projeto que havia tocado numa necessidade que havia estado lá sem que ninguém houvesse conseguido formular. A oficina havia ficado com o nome na fachada. Havia uma placa nova de pedra, que havia sido escolha de Ricardo, que dizia Escola de Mecânica Rural Joaquim Ferreira. E havia embaixo uma data que era o ano em que Joaquim havia aberto a oficina pela primeira vez. A escola era gratuita para jovens da região que quisessem aprender mecânica agrícola, com particular foco em máquinas de várias gerações, porque havia uma coisa que Ricardo havia percebido naquele campo naquele dia, que havia ficado com ele de uma forma que não havia de sair, que era que o problema do trator de 3 milhões havia sido resolvido por um menino que havia aprendido com alguém que havia aprendido de uma forma que não havia em livro nem em software, e que esse saber havia de ser transmitido antes de desaparecer. Havia um programa de cursos que havia sido desenhado pelo próprio Joaquim ao longo de 2 meses, com a ajuda do engenheiro jovem alemão, que havia ficado mais tempo do que os colegas, porque havia querido aprender ele próprio o que havia visto naquele dia. Havia currículo que misturava diagnóstico digital com diagnóstico sensorial, que tratava as duas coisas como complementares em vez de competitivas. Havia um conceito que Joaquim havia dito na primeira reunião de planeamento, que havia ficado como princípio fundador da escola, que era que a máquina fala por vários canais ao mesmo tempo e que o técnico que sabe ouvir todos os canais é sempre melhor do que o que só sabe ouvir um. Miguel havia recebido a bolsa de estudos que havia coberto escola, materiais e uma componente de formação específica em mecânica e engenharia que havia sido desenhada à medida. Havia ido para o Porto no ano seguinte para fazer o liceu com intenção de engenharia mecânica. Havia continuado a vir aos fins de semana à escola da aldeia porque havia uma coisa que havia dito à mãe que havia de fazer, que era que havia de ensinar o que o avô lhe havia ensinado antes que soubesse ensinar por si mesmo, enquanto ainda estava no processo de aprender. Havia uma manhã de outubro do ano seguinte em que havia 16 jovens da região na oficina para o primeiro dia do primeiro curso. Havia rapazes e raparigas, havia idades entre 15 e 20 e tal anos, havia alguns que haviam crescido em aldeias como São Martinho dos Montes e que tinham o contexto de quem cresceu perto de máquinas. E havia outros que haviam vindo de cidades mais próximas e que não tinham esse contexto, mas haviam sentido que havia ali alguma coisa que valia a pena vir buscar. Joaquim havia estado ao fundo da sala, enquanto o primeiro curso havia começado. Havia ficado a observar aqueles jovens, a aprender o que havia levado 40 anos a acumular. A ver as mãos deles, a aprender a posição certa em cima de uma peça, a ouvir quando o professor que havia sido escolhido explicava a diferença entre ouvir a máquina e diagnosticar a máquina. Havia uma coisa que Joaquim havia dito ao Ricardo numa tarde em que os dois haviam estado a caminhar pelo campo que rodeava a antiga fazenda, que era antes da escola ter aberto,
que havia sido numa dessas caminhadas que acontecem quando duas pessoas estão a fazer alguma coisa juntas e que a conversa cresce do trabalho em vez de ser o propósito. Havia dito que havia passado 40 anos a preocupar-se com o que havia de acontecer ao conhecimento quando ele fosse embora. Havia dito que havia tentado transmitir, mas que o mundo havia mudado de um jeito que parecia que a transmissão havia ficado mais difícil. Havia dito que havia um menino de 12 anos que havia mudado essa percepção. Não porque o Miguel fosse extraordinário, que havia de ser, mas porque havia mostrado que a transmissão era possível quando o ambiente estava certo, quando havia quem ensinasse com paciência e quem aprendesse com atenção. E que havia de haver mais Miguéis, que havia de haver outros meninos e raparigas com a mesma capacidade que precisavam só do ambiente certo. Ricardo havia ouvido aquilo em silêncio. Depois havia dito que havia uma coisa que havia percebido naquele campo quando o trator havia voltado a funcionar. Havia dito que havia passado a vida a acreditar que o progresso era substituição, que o novo substituía o velho, e que era assim que tinha de ser. Havia dito que havia aprendido naquele dia que havia saberes que não eram velhos nem novos, que eram simplesmente saberes, e que perder algum deles no entusiasmo de substituir era perder ferramenta que mais tarde vinha a fazer falta. Havia dito que o trator de 3 milhões havia ficado parado porque ninguém havia tido o ouvido certo para o ouvir, e que o único que havia tido esse ouvido havia aprendido com alguém que havia aprendido de uma forma que a modernidade havia achado que já não precisava. Joaquim havia ficado em silêncio. Depois havia dito que havia uma coisa que o pai dele havia dito muitos anos atrás, que havia ficado como princípio de toda a oficina. Havia dito que a máquina não mente, que quando algo está errado, ela comunica. O problema é quando as pessoas param de escutar. Ricardo havia ficado a olhar para o campo. Havia dito que era a coisa mais verdadeira que havia ouvido em muito tempo. Os dois haviam continuado a caminhar. O sol de outubro, em Trás-os-Montes, tinha aquela qualidade de luz que é específica da estação, que não é o calor do verão nem a frieza do inverno, que é aquele meio termo que é próprio do outono português e que faz as coisas parecerem mais reais do que parecem noutras épocas. Havia à frente a escola com o nome de Joaquim na fachada. Havia dentro 16 jovens a aprender a ouvir. Havia um menino de 13 anos em Porto que vinha ao fim de semana ensinar o que ainda estava a aprender. E havia um velho mecânico de 73 anos que havia descoberto que o conhecimento que havia temido que morreria consigo estava a ser transmitido pela razão mais simples do mundo, que era porque havia quem quisesse recebê-lo. O verdadeiro problema nunca havia sido uma peça quebrada. Era o fato de que havia parado de haver quem quisesse ouvir o que as peças diziam quando quebravam, até que um menino havia decidido escutar, e ao escutar havia mudado tudo. Se você chegou até aqui dessa história, pensa por um segundo em alguém mais velho na sua vida que sabe coisas que você ainda não aprendeu. Um avô, um vizinho, alguém que passou décadas a acumular um conhecimento que não está em nenhum livro e que vai embora quando essa pessoa for. Tem tempo de perguntar, tem tempo de ouvir. E às vezes, ouvir é a coisa mais valiosa que você pode fazer. Clica no like agora se essa história te tocou de alguma forma. Compartilha com alguém que precisa ouvir que conhecimento não tem idade e que às vezes a pessoa mais importante na sala não é a que tem o título mais impressionante, mas a que aprendeu a ouvir o que os outros não ouvem. Inscreve-te no canal Contos de Eli para não perderes a próxima história. Toda semana uma história nova, sempre sobre pessoas reais, sobre escolhas que importam, sobre o que fica quando o barulho passa. Antes de ires, quero te perguntar uma coisa. Há alguém na sua vida com quem você devia ter uma conversa que ainda não teve? Alguém cujo conhecimento você devia estar a receber enquanto ainda dá tempo? Me conta nos comentários. Eu leio todos. E lembra sempre disso.
A máquina não mente. Quando algo está errado, ela comunica. O problema é quando as pessoas param de escutar. E isso vale para as máquinas e vale para as pessoas. Obrigado por assistir. Isso é Contos de Eli. Inscreve, curte e ouve mais. Sempre ouve mais.